E aí, galera? Como é que vocês estão, amiguinhos? Tudo bem? Firme, forte, rijo? Maravilha! Confortável aí no seu assento, na sua sala de estudos, no seu celular, tablet, computador, sei lá eu onde você está, utilizando o seu gadget. Beleza? Tranquilo? Maravilha? Preparado para mais uma aula psicodélica aqui na Escola Vestibular? Aqui aonde, amiguinhos, nós vamos ajudar você a atingir o seu objetivo, que é a universidade. Valeu? Tamo junto. Graças a Deus, graças a Deus. Falando em Deus, hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a gravitação. É uma palavra psicodélica, né? Existe uma história desde da antiguidade sobre a observação que o homem faz do céu, mas a gente não vai se atentar muito à parte histórica. A gente vai mostrar para vocês algumas conclusões que foram tiradas devido a essas observações. Belezeira? Primeiramente, eu vou discutir aqui com vocês as 3 leis de Kepler. Kepler era um matemático muito louco, né? Interessado na parte de física e também na parte de gravitação, que teve a tarefa e chegou na conclusão que está descrita nessas três leis. Belezeira? São leis que ainda não se tem o porquê delas. Na época de Kepler, claro, hoje a gente já sabe, mas descreve o movimento dos planetas em torno do Sol. Essas conclusões podem ser levadas para outros sistemas, mas principalmente essas leis saíram da observação e dos cálculos e das contas no sistema solar. Beleza? Qual é a primeira lei de Kepler? A primeira lei de Kepler, pessoal, é a lei das órbitas. É a lei das órbitas. O que diz a primeira lei de Kepler? Diferentemente do que o nosso senso comum pensa, diferentemente do que grande parte da galera lá da antiguidade tentou fazer, a trajetória dos astros em torno do Sol não é uma circunferência. É perto de uma circunferência, mas não é uma circunferência. A trajetória descrita pelos planetas em torno do Sol se chama elipse. É uma elipse, é uma oval, em que o Sol ocupa um dos focos. Beleza? Eu vou exagerar no desenho da elipse, não é assim na realidade, tá? Vocês vão entender o porquê, mas eu preciso exagerar para que vocês entendam. A elipse, galera, é um bagulho, é uma oval dessa daqui. Belezeira? Ela tem um eixo maior aqui, tem um eixo menor, beleza? E tem 2 focos que estão à mesma distância daqui do que nós podemos chamar de centro, tá? Então é o foco 1 e aqui o foco 2, beleza? O Sol ocupa um desses focos. Aqui, ó, aqui está o Sol, beleza? E os planetas, então eu vou colocar aqui um planetinha, beleza? Ó, planeta, descreve esse tipo de órbita em torno do Sol. Não é uma circunferência, é uma órbita elíptica. Repetindo, a órbita na realidade não é tão excêntrica assim. Isso nos dá uma sensação errada de que por estar mais perto, aqui seria o verão e aqui seria o inverno, mas não tem nada a ver. O verão e o inverno é devido à inclinação do eixo da Terra. Existe sim um momento em que o planeta está mais próximo do Sol, que nós chamamos esse ponto de periélio, tá? E existe um momento da órbita em que ele está mais afastado do Sol, que é afélio. Esse ponto aqui é denominado afélio. Hélio é o nome do Sol lá dos gregos, lá das antiguidades. Afélio, afastado. Periélio, perto do Sol. Sacou? Maravilha. Então essa é a primeira lei de Kepler. A órbita dos planetas em torno do Sol é uma elipse.
Aqui a gente tem o ponto mais próximo, periélio, e aqui o ponto mais distante, afélio. Primeira lei. A segunda lei é a lei das áreas. É a lei das áreas. O que que diz a lei das áreas? O segmento imaginário que une o Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Caramba, Gus, que psicodélico. É psicodélico mesmo. O que quer dizer? Vamos supor que o planeta tenha saído desse ponto aqui, que é o A, afélio, e chegado aqui em B. Beleza? Em um determinado intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔT AB. Intervalo de tempo AB. Ok? Então, esse planeta percorreu essa distância que eu pintei de vermelho, e aqui a gente tem imaginariamente uma área varrida, né, pelo segmento que une o planeta ao Sol. Área 1. Agora vamos supor em outro instante, o planeta sai daqui, no caso a Terra, e chega aqui assim, beleza? Eu vou chamar esse ponto aqui de C e aqui de D. Então esse segmento imaginário varreu, varre essa área aqui, que eu vou medir aqui, ó. Essa área 2, beleza? Eu vou circular aqui, área 2, beleza? Então ele percorreu essa distância de C até D. Se o tempo de AB for igual ao mesmo tempo de CD, isso implica que a área 1 é igual à área 2. E isso aqui tem uma implicação muito da hora. Veja só, pessoal. Se o tempo é o mesmo e aqui ele percorreu uma distância maior do que aqui, isso significa que a velocidade de translação do planeta em torno do Sol não é constante. A velocidade de translação varia de acordo com a posição da órbita. Então a velocidade de translação, ela varia dependendo do ponto onde está o nosso planetinha. Belezeira? Isso vale para a Terra, para Marte, Júpiter, para tudo eles. Sacou? Ai, Ganso, então quer dizer que a gente não sente esse ar aí? É muito rápido isso. É rápido para diabo, mas o ar está indo junto, né? Outra coisa, a distância daqui até aqui é quase a mesma daqui até aqui. Ah, é? Não parece, mas eu exagerei. Daqui até aqui é uns 149 milhões de quilômetros e daqui até aqui é uns 151 milhões de quilômetros no caso da Terra. Então, veja que não é uma diferença. Pô, mas 2 milhões de diferença, mais perto de 150 milhões não é quase nada. Beleza? Então, veja só, a velocidade varia. Isso implica que a velocidade vai ser mínima no ponto mais distante, que é o afélio, e a velocidade vai ser máxima no ponto mais afastado, ou do ponto mais perto, que é o periélio. Belezeira? Então a velocidade vai aumentando quando vai indo para o periélio, diminuindo, aumentando, diminuindo, e assim vai. Essa é a segunda lei de Kepler, a lei das áreas. Ele ainda não sabia o porquê disso. Isso vem com Newton, que descreve a lei da gravitação universal, que eu vou falar já já para você. Beleza? Agora, eu disse que são 3 leis, né? Então eu tenho que falar da terceira lei. A terceira lei, fofos, é a lei dos períodos. Beleza? Períodos. O que que diz a lei dos períodos? Primeira coisa, lembrando lá do movimento circular, período é o tempo de uma volta. Nosso planeta demora 1 ano para dar uma volta, 1 ano e um golinho, para dar uma volta completa, transladar e dar uma volta completa em torno do nosso planeta, da nossa estrela, que é o Sol. Beleza? Os outros astros, eles demoram um tempo diferente. Kepler descobriu como relacionar os períodos, que tem a ver com o raio médio. O raio médio, que é a distância média entre o Sol e esse planeta. O que que o menino Kepler, depois de muita conta, muito suor, ranger de dentes, metal, descobriu?
que se eu pegar o período, o tempo de uma volta em torno do Sol, e dividir pelo raio médio da órbita, esse R é o raio médio da órbita, isso daqui vai dar uma constante. Então, se eu pegar o período de translação da Terra, elevar ao quadrado, o raio médio, e elevar ao cubo, burro, aqui ó, elevar ao cubo, esse valor vai dar constante. O período pode estar em qualquer unidade de tempo e o raio médio também, não de tempo, de comprimento. Mas aqui é o período e aqui é o raio médio da órbita. Então se eu pegar o da Terra e o raio da Terra, não do planeta Terra, mas do raio médio da órbita, e fizer essa conta, vai dar a mesma coisa que você pegar o de Mercúrio e o raio da órbita de Mercúrio. De Júpiter e o raio da órbita de Júpiter. Olha que loucura esse daqui. Essa é a terceira lei de Kepler. Isso implica que o cara que está mais distante, ele demora mais para dar uma volta em torno do Sol. Só para vocês terem uma ideia, se não me falha a memória, o Plutão, que está lá longe, nem é mais planeta, né? Ele está lá, viu gente? Tá tranquilo, ele só é classificado diferente, tá? Mas o Plutão demora 240 anos terrestres para dar uma volta completa. Então, enquanto ele dá uma volta, aqui na Terra foram 240. Olha que loucura. Mais ou menos isso. Beleza? Então, essas são as três leis de Kepler. Nessas três leis de Kepler, a gente tem a descrição do movimento. A descrição do movimento. Não tem um motivo do movimento ser dessa maneira. Beleza? Tem que tomar cuidado com essa diferença. Quem explicou o motivo desse bagulho ser assim? Newton. A lei de Newton, a lei da gravitação universal, ela mostra pra gente por que a órbita é desse jeito e por que o planeta não sai dando um rolê por aí a bel prazer no universo. Por quê? Porque existe uma força de atração entre os corpos que possuem massa. Existe uma atração entre os planetas e o Sol e os planetas. Entre nós e o planeta e nós. Ação e reação, lá da terceira lei de Newton. Beleza? Então, essa lei, ela foi demonstrada, provada, mostrada pelo Newton. Ela diz assim, se você tem dois corpos, e aí os corpos têm que ter uma dimensão bem da hora, vocês vão entender por quê. E o centro deles está a uma distância de... Sumi! Voltei! Existe uma força de atração entre eles que se chama força gravitacional. Beleza? Essa força gravitacional, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Gzão vezes a massa de um corpo, a massa do outro, dividido por D quadrado. Anota aí na sua caixinha de ferramentas da física, que é o que nós chamamos de formulário. Né? Força gravitacional é a constante gravitacional que vale isso daqui, ó. 6,6 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Não precisa saber, aqui também é um valor aproximado, vai ser informado quando for necessário. M é a massa de um dos corpos em quilogramas. M é a massa do outro corpo em quilograma. E D é a distância entre esses corpos elevado ao quadrado. Então essa força é a força que segura os corpos na órbita. É a força que mantém os planetas em órbita em torno do Sol. E é a mesma força que mantém os satélites em torno do nosso planeta, a Lua em torno do nosso planeta, as luas de Júpiter em torno do planeta Júpiter, enfim, é uma lei universal, meu amiguinho. É uma lei universal, né? Manjou? Então, você tem que saber essa expressão que é da lei da gravitação universal. Muito bem. Então, anotou aí na sua caixa de ferramentas? Beleza. Para a gente ilustrar, principalmente as leis de Kepler, o Ganso vai fazer agora, um exercício teórico. Na próxima aula, nós vamos fazer exercícios que não são teóricos, são de conta. Beleza? Combinado? Então vamos fazer
esse exercício teórico que o Gus vai colocar aí para você. Analise as proposições com relação às leis de Kepler sobre o movimento planetário. Então, olha só, pessoal. A primeira afirmativa, ela diz assim: a velocidade de um planeta é maior no periélio. E aí, você acha que está certa ou está errada? Essa daí. Tá certa, né? Verdadeiro, no periélio, a velocidade é máxima e no afélio a velocidade é mínima. Belezeira? Então essa daí tá certinha. Voltou. Segunda afirmativa. Os planetas movem-se em órbitas circulares, estando o Sol no centro da órbita. E aí, tá certa essa? Não, senhor. As órbitas são elípticas. É uma elipse em torno do Sol. E o Sol ocupa um dos focos. Então essa é mentira. Falciane. Tá aqui. Beleza? Terceira proposição. O período orbital de um planeta aumenta com o raio médio de sua órbita. E aí? O que você acha? Verdadeiro, amiguinho. Olha aqui a terceira lei de Kepler garantindo isso. Quanto maior o raio da órbita, maior é o período, porque essa conta tem que ser constante. Belezeira? Certa resposta. Vamos lá. Quarta proposição. Os planetas movem-se em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos. É essa, né, amiguinho? É essa, verdadeiro. Verdadeira, essa é verdadeira. É a primeira lei de Kepler. Manjou? Manjou. Quinta afirmativa. A velocidade de um planeta é maior no afélio. E aí? A velocidade do planeta é maior no afélio? Não. A velocidade é mínima no afélio. É máxima no periélio. Certo? Então não confunda uma coisa com outra. Então essa daqui é Falciane. Falciane. Essa é Falciane. Falciane é falsa essa afirmativa. Belezeira? Então, galera, esse é um exercício ilustrativo das leis de Kepler. E eu já mostrei para vocês a lei da gravitação universal. Certo? Na próxima aula de gravitação, eu vou pegar essa expressão aqui da força gravitacional e mostrar para você como determinar o campo gravitacional, vulgarmente chamado de gravidade, tá certo? Não vai deixar de ser, né? A gravidade, o valor da gravidade num astro. Quais as variáveis que implicam nisso daí? Quais as variáveis que interferem no valor da gravidade? Fechou? Mas isso fica para a próxima aula. Então até mais, muito bem, maravilha da natureza. Espero que você esteja bem, tranquilo, sossegado, na boa. E vamos lá, bora lá. Abraço e até a próxima. Valeu!